Fala, meu querido aluno e minha querida aluna, meus amores, como prometido para vocês, nosso curso completo aqui no YouTube de aulas de História também do Brasil, além de História Geral. Então toda semana eu vou trazer para você um tema, um conteúdo que é muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil, para que você possa estudar comigo aí da sua casa. Então faz o seguinte, pega teu caderno, pega teu material, pega tudo que tu precisar para anotar minhas dicas, que essa aula vai começar. Roda a vinheta! Começando a nossa aula número 1, Pré-História do Brasil, eu vou te explicar basicamente como é que surgiu essa coisa maravilhosa, essa coisa linda de Papai do Céu, essa coisa incrível, esse país enorme de dimensões continentais que nós moramos, você mora, eu moro, a gente ama esse lugar incrível, que tem coisas incríveis como Carreta Furacão e outras coisas maravilhosas, exclusivas só da gente. Aqui no Brasil nós temos uma história pautada, unida à história europeia, ou seja, uma coisa que acontece lá no mesmo período do período colonial, acontece aqui também no Brasil. Ou seja, a nossa formação enquanto nação, a nossa formação de origem está ligada, pessoal, a um fato que você vai anotar no seu caderno, chamado de grandes navegações. Fernando, o que são as grandes navegações? É um contexto de expansão marítima do mercantilismo. Por favor, no século XV e XVI, não confundir com o capitalismo. Ainda não era o que vocês vão chamar comigo de capitalismo. Era o mercantilismo. A burguesia vai se expandir, vai surgir dois reinos muito importantes da chamada Península Ibérica, vocês conhecem, Espanha e Portugal, dois grandes impérios naquela época europeu, que não faziam frente à Inglaterra e França, por exemplo, mas estavam em condições políticas e econômicas melhores que essas duas grandes nações, que tinham acabado, inclusive, de sair da Guerra dos 100 Anos, que você sabe o que foi. Se você não sabe, vai aparecer um vídeo aqui a qualquer momento sobre Guerra dos 100 Anos. Depende só de vocês, se vocês compartilharem bem muito esse vídeo, se vocês botarem bem muito dinheiro na minha conta, eu vou começar a fazer uma porrada de vídeo para vocês. Então, quanto mais vocês acessarem esses vídeos, mais vai ter informação para vocês toda semana. Então anota aí, a expansão do mercantilismo, a expansão dessa burguesia vai fazer com que grandes navegadores peguem seus barcos com o apoio da nobreza e o apoio da realeza e passem a fazer viagens. O famoso Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, personagens que você conhece, vão pegar, pessoal, seus barcos e passar da linha do Equador, passar dos meridianos e vão chegar abaixo da linha do Equador. A Espanha em direção à América Central e Portugal em direção à América do Sul. Ao contrário do que vocês pensam, vocês já devem ter visto isso em livros de história e outros materiais, que Portugal chegou aqui sem querer. Você sabe, você estuda, você sabe que não foi sem querer, você nunca saiu da sua casa para comprar pão e foi bater em Alagoas. Isso nunca aconteceu. Portugal não chegou aqui sem querer. Os portugueses já tinham um bom domínio dos mapas através da famosa Escola de Sagres, que é um debate histórico se ela existiu ou não existiu. O que nós sabemos é que um prédio, um lugar físico, chamado Escola de Sagres, nunca existiu, mas um lugar onde os navegadores, grandes mercantes trocavam seus mapas e informações, de fato aconteceu. O Vasco da Gama, por exemplo, trocou informações com um rapaz chamado Pedro Álvares Cabral, que tu conhece muito bem. Chegando aqui na América, através dessas navegações, Portugal não achou de primeiro, pessoal, grandes coisas, riquezas, minerais, vegetais, para comercializar no continente europeu. A Espanha, de cara, deu na frente com os astecas, prata, ouro, diamantes. Portugal não, pessoal. Portugal, de fato, encontrou os índios na praia e ali aconteceu o momento do escambo, das trocas de informações, uma tentativa de comunicação, mas de cara, praticamente nada que interessasse o governo português. Então você vai anotar que no começo da nossa formação não tinha no Brasil coisas que Portugal queria. Então a nossa colonização não começa em 1500, começa 30 anos depois, 1530, com a chegada mais uma vez dos portugueses, com a primeira forma de comércio da gente, primeiro modelo econômico do Brasil, chamado de exploração de cabotagem, tá? Portugal chegava aqui, tirava um pouco de riquezas, um pouco das araras. Nós já fomos descritos em vários documentos portugueses como a colônia das araras, porque aqui se tiravam vários pássaros para levar para a Europa. Pouco a pouco, os portugueses acharam uma árvore que tu conhece muito bem, que eu conheço muito bem, que
que os índios não chamavam, pelo amor de Deus, de pau-brasil. O índio não falava essa palavra, o índio chamava, no seu tupi-guarani muito bem falado, de ibirapitanga, tá? A famosa árvore vermelha ibirapitanga. O que acontece? Os portugueses já conheciam a famosa Caesalpinia equinata. Os portugueses tinham conhecimento dessa árvore através de outro lugar, lá no Oriente Médio, nas Índias, havia a mesma planta, a mesma variedade dessa planta, os sapangs, como os portugueses chamavam na Índia. Encontrando aqui, começa o primeiro ciclo da história do Brasil na economia. Lembrando que não era Brasil, Brasil, você vai chamar comigo, você que é um aluno que estuda, você que é uma aluna que faz aí seus bloquinhos de anotações, você sabe tudo da matéria, você não vai chamar de Brasil, tu vai chamar de quê? América Portuguesa. É assim que os vestibulares chamam, tu vai chamar também. A América Portuguesa começa ali em 1530, com grandes exploradores dando voltas no Brasil. Um deles, famoso, Fernão de Noronha, que vocês conhecem muito bem, só que o nome dele não é Noronha, tá, pessoal? É Loronha. Te chama de Noronha de forma errada, mas isso aí é uma outra história para um outro vídeo, depende de vocês, o quanto vocês compartilharem esse vídeo. Não sei se eu conto para vocês, não. O Fernão de Noronha, pessoal, junto com o Martim de Souza e grandes outros exploradores, inclusive aqui no Ceará, o Pero Coelho depois, vão começar a explorar o território e nós vamos dividir a primeira forma de exploração, dominação do território brasileiro. São os arrendamentos. Nós arrendávamos terras, as datas, lembrando que data é terra, é uma forma de você chamar um terreno. Os arrendamentos eram feitos, grandes fidalgos, burgueses, mandavam suas tropas aqui, e ao contrário do que você pensa, não vinham grandes nobres, grandes burgueses, comerciantes, loucos, ávidos para explorar a nossa terra. Pelo contrário, eram náufragos, degredados, criminosos, que eram lançados ao Brasil para explorar a nossa terra, violentavam as Índias, agrediam os povos nativos e prejudicavam a nossa formação cultural também. Junto, pouco a pouco, esses caras começam a dominar o território brasileiro, mas Portugal sentia necessidade de organizar, sentia necessidade de criar critérios ali para divisões territoriais. Nós já tínhamos, pessoal, o Tratado de Tordesilhas antes da chegada do Cabral, então Portugal aproveita esse tratado famoso, que vocês conhecem muito bem, e vai dividir as famosas capitanias hereditárias. Não esquece essa expressão, são grandes capitães que chegam ao Brasil, dividimos em 14 capitanias para 12 capitães, e para que você pudesse ser um capitão hereditário, você, aluno, aluna, que está concentradíssimo nesse vídeo até o final, você sabe o que é que precisa ter, não sabe não? Claro que sabe, anota aí o foral e a carta de doação. O foral diz os impostos que você deve pagar, era uma carta cheia de impostos, coisa que o brasileiro está muito bem familiarizado, os nossos impostos, a gente ama pagar impostos, a gente não vê a hora de virar o ano para pagar, pessoal, todos os impostos. E a carta de doação, onde você tinha os seus direitos a respeito daquela terra. Ou seja, você tinha ali dois documentos que te garantiam, o uso da terra para explorar, e outro, os seus deveres com os seus impostos perante a corte portuguesa. Fernando, vai dar certo? Não, pessoal, tá? Infelizmente, as capitanias hereditárias não foram um sucesso como Portugal imaginava, apesar de que Portugal já tinha experiência com as capitanias. Lá na África, tu vai lembrar que Portugal já tinha dado a volta até o Cabo da Boa Esperança, dominando, explorando regiões africanas com vários outros navegadores. Então, só duas capitanias, tu vai lembrar comigo, Pernambuco e São Vicente, de fato foram rentáveis para a colônia portuguesa, porque Pernambuco produziu açúcar e São Vicente tinha as produções ali, pessoal, de tubérculos e o próprio ouro que estava pouco a pouco aparecendo na nossa economia brasileira. Só que as capitanias hereditárias foram um fracasso. Não dava o lucro que Portugal queria, o recolhimento de impostos era muito baixo, muito pouco, era insatisfatório. E Portugal decidiu então, em vez de dividir o território em 14 capitanias, unificar o território, passar o poder então, tirar dos capitães hereditários e passar por agora um governador geral. Tivemos na nossa história, pessoal, 3 grandes governadores gerais. O Tomé de Souza, Duarte da Costa e o famoso Mendes Sá. Esses 3 governadores tiveram períodos diferentes, distintos de gestão brasileira, mas foram cruciais para a expansão do território e para a organização do nosso território. O Tomé de Souza, tu vai conhecer ele porque ele foi o cara que criou a nossa primeira capital colonial, famosa Bahia de Todos os Santos, Salvador, pessoal, nossa primeira capital, importantíssima na época,
Mas tu não cuidado, tem que ter cuidado nisso aí. Não vai errar isso em prova, porque o Brasil, ao contrário do que tu pensa, o Brasil independente, só teve 2 capitais oficiais enquanto nação. Inclusive uma delas já foi capital 2 vezes, o famoso Rio de Janeiro, na época, pessoal, da famosa reunião no governo Collor, onde Collor transfere de Brasília para o Rio de Janeiro para poder assinar enquanto presidente. Mas a primeira capital, o Rio de Janeiro, descrito ali na literatura brasileira, no livro Cortiço, em vários livros, como a capital cultural brasileira, e depois Brasília com a criação do governo JK. Salvador não era a capital brasileira, era uma capital do período colonial, então ela não se enquadra. O governo geral do Tomé de Souza vai tanto criar essa capital, como vai trazer pouco a pouco os famosos jesuítas, Manuel da Nóbrega, Anchieta, padres que tu conhece muito bem, que catequizaram os índios, montaram as missões, as reduções e são descritos inclusive em vários documentos oficiais do Brasil. Tomé de Souza passa a gestão para frente para um rapaz que não teve muita sorte na vida, o famoso Duarte da Costa. Duarte, pessoal, assim que ele assumiu a nossa colonização no governo geral, teve um grande infortúnio, uma infelicidade imensa de que os franceses invadiram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e tomaram aquela região, montando ali a França carioca, a França antártica, dominando toda a região, e ele teve, claro, que renunciar ao cargo, porque ele lembrou que tinha 2 empregos, não era obrigado a passar por nada disso. Duarte da Costa passa o poder para o próximo governador-geral, o famoso Mendes Sá. Talvez tu não lembre dele como governador-geral, mas tu vai lembrar obrigatoriamente, tem que lembrar do sobrinho dele, o Estácio de Sá, que ajudou a fazer a aliança com os índios, a confederação com os índios tamoios, para poder literalmente expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Em suma, no governo geral, criamos também, pessoal, para a gente finalizar e resumir essa ideia, para não ficar muito extenso esse vídeo, criamos também as câmaras municipais. Eram o que vocês chamam hoje de prefeituras. Nas câmaras municipais, o prefeito era chamado de homem bom. De vez em quando aparece textos do vestibular, os homens bons do período colonial, vocês, entre aspas, Fernando, o que é isso? Eram os prefeitos. Hoje tu chama os políticos de várias palavras diferentes, inclusive algumas bem pejorativas, mas não chama mais de homem bom, não é mais a expressão que a gente utiliza para os nossos políticos como os prefeitos. No período colonial também, esse governo geral centralizava o poder, cobrava os seus impostos, mas não ainda era o que Portugal precisava como gestão nacional. Então no próximo vídeo eu vou te explicar, caso tu compartilhe bem muito esse vídeo, assista bem muito, marque todo mundo aqui nos comentários. Caso esse vídeo passe adiante, se você ficar empurrando o vídeo para frente, ajudando a divulgar o canal, eu faço o próximo vídeo explicando tanto os ciclos coloniais como as revoltas coloniais, em parte 1 e 2, para que não fique um vídeo muito extenso para você e você possa assistir várias e várias vezes. Agora, claro, terminou essa aula, tu vai revisar o conteúdo e vai estudar fazendo questões. A gente se vê na próxima aula.